Pensa só na cena, um rei, novo no trono, uma nação inteira ameaçada por um inimigo que não dá trégua. E no meio disso tudo, uma única escolha, uma decisão feita ali, no calor do momento, que vai selar o destino de todo um reino. É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje, a história da decisão que mudou absolutamente tudo. É isso mesmo. Uma decisão. 7 dias, 7 longos dias de uma espera que deve ter sido angustiante. E o resultado? Um reino perdido. Para sempre. O que a gente vai ver aqui é como a pressão, sabe? O medo, como tudo isso pode empurrar um líder para um caminho de desobediência com consequências, nossa, devastadoras. E o interessante é que tudo isso começa pequeno. Não é como uma batalha gigantesca, não. É como uma faísca, um ataque ousado, impulsivo, que acaba acendendo o estupinho de uma crise como nunca se viu antes. Ok, então vamos situar a história. A gente está no segundo ano do reinado de Saul, o primeiríssimo rei de Israel. Ele decide montar uma força de elite, mas olha só, são só 3.000 homens. 2.000 ficam com ele mesmo, lá em Micmas, e os outros 1.000 ficam com o filho dele, o Jonatas, em Gibeá. E o resto do exército mandou todo mundo para casa. A mensagem aqui parece bem clara, né? Somos uma força pequena, sim, mas somos confiantes, somos letais. E aí, bum, o estopim é aceso. É o Jonatas, o filho do rei, o príncipe herdeiro, que toma a iniciativa. Ele simplesmente vai lá e lança um ataque surpresa numa guarnição dos filisteus. Foi uma vitória, sem dúvida, uma vitória ousada. O problema foi como cutucar um gigante adormecido. Eles despertaram a fúria de um inimigo que era, assim, muito, mas muito mais poderoso. E é aqui que a gente começa a ver um pouco do caráter de Saul. A reação dele diz muito. Ao invés de dar o crédito para o filho, o que ele faz? Ele toma a glória toda para si. Toca a trombeta, espalha a notícia e usa essa pequena vitória para convocar a nação inteira para a guerra lá em Gilgal. Quer dizer, o que era uma briga local, uma escaramuça, de repente virou um confronto de vida ou morte para todo mundo. E o palco desse drama todo vai ser Gilgal. É ali, nesse lugar, que toda aquela confiança do rei Saul começa a desmoronar. A pressão vai aumentando, sabe? Testando os limites da paciência e, principalmente, da fé de um rei que agora está completamente encurralado. E a resposta dos filisteus? Gente, não foi só uma retaliação. Foi uma demonstração de força, sim, esmagadora. Eles não mandaram um exército. Eles mandaram uma verdadeira avalanche. Pensa nos números. 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e os soldados a pé. Eram tantos que nem dava para contar. A superioridade militar deles não era só uma vantagem, era um abismo de diferença. O próprio texto bíblico usa uma imagem que dá arrepios para descrever essa força. Diz que era como a areia que está à beira do mar. Tenta imaginar essa cena. Estar ali, num campo de batalha, e olhar para o horizonte e ver o exército inimigo se estendendo até onde a vista não alcança mais. O terror psicológico disso era uma arma tão poderosa quanto qualquer espada. E claro, diante de uma visão dessas, a coragem do exército de Israel simplesmente evapora, o pânico toma conta de todo mundo. Aqueles soldados que antes eram guerreiros de elite agora estão se escondendo que nem bicho assustado, em cavernas, em fendas, em poços. Muitos simplesmente dão no pé, abandonam o rei. E os poucos que ainda ficam com o Saul, bom, eles ficam mais tremendo de medo. E para piorar tudo, Saul está de mãos atadas. Ele não pode fazer nada. Ele tem uma ordem direta do profeta Samuel. Espere 7 dias em Gilgal. Mas imagina a tortura que foi cada dia que passava, vendo o próprio exército derreter na sua frente. E aí chega o 7º dia, o prazo final, e nada do Samuel aparecer. Os homens começam a desertar em massa. O tempo de Saul está se esgotando e a pressão é máxima. E é nesse ponto que a pressão vira algo insuportável. É o ponto de ruptura. Vendo seu exército se desintegrando, o inimigo gigante batendo na porta, Saul sente que não dá mais para esperar por uma ajuda que, na cabeça dele, talvez nem viesse. Ele decide que ele precisa fazer alguma coisa, tomar o controle. E é exatamente aqui que ele comete o erro fatal da vida dele. O que ele faz? Ele decide oferecer
o que se chama de holocausto, uma oferta queimada a Deus. E aqui é muito importante entender o contexto. Naquela época, naquela cultura, isso não era só um ritual para dar sorte na batalha, sabe? Era um ato sagrado, um canal de comunicação direto com o divino. E só podia ser feito por uma pessoa específica, um profeta ou um sacerdote, como Samuel. Era uma linha, uma fronteira que um rei nunca, jamais deveria cruzar. Então por que isso foi um erro tão grave? Bom, primeiro porque Saul, o rei, estava invadindo um território que não era dele, o território do sagrado. Ele estava pegando para si uma autoridade de sacerdote, misturando o poder político com o poder espiritual. Mas o ponto principal, o mais grave de tudo, é que ele estava quebrando uma ordem direta. Foi uma desobediência clara, consciente. Essa decisão, tomada no impulso, coloca Saul numa rota de colisão direta com o profeta Samuel. O confronto agora é inevitável, e a sentença que vem logo depois, bom, ela vai selar para sempre o destino da coroa dele. E o timing da chegada do Samuel é uma coisa de cinema, é impressionante. No exato momento em que Saul acaba de oferecer o sacrifício proibido, o profeta aparece. Não tem como disfarçar, não tem como esconder o que acabou de ser feito. A desculpa de Saul é, olha, e até compreensível, é muito humana. Ele basicamente diz para Samuel, olha, eu vi meus homens me abandonando, você não chegava nunca, e os filisteus já estavam prontos para esmagar a gente. Eu me senti forçado, sabe? Entrei em pânico e fiz a oferta. Em outras palavras, a culpa é das circunstâncias, não dele. Só que por Samuel, as circunstâncias não importam nem um pouco. A resposta dele é direta, é implacável. Você agiu como um tolo. Ele deixa muito claro que o teste aqui não era sobre estratégia militar, ou se o inimigo ia atacar agora ou depois. O teste era sobre uma coisa, obediência. E nesse teste, Saul tinha falhado, miseravelmente. E aí vem a sentença. Por causa desse único ato de desobediência, o reinado de Saul não ia durar. A dinastia dele ia terminar com ele. Naquele exato momento, a história conta que Deus já tinha começado a procurar um novo rei para Israel, um homem segundo o seu próprio coração. E como se essa sentença já não fosse castigo suficiente, a realidade ali, no campo de batalha, era ainda mais sombria do que Saul podia imaginar. A fraqueza da fé dele meio que se refletia na fraqueza física do seu exército. Saul então vai e faz uma contagem das tropas. E o resultado é desolador. Daquela força inicial de 3.000 e de todos os outros que tinham vindo ajudar, agora só restam cerca de 600 homens. O exército dele virou um bando, uma sombra do que já foi. Mas o maior problema, a maior vulnerabilidade, nem era o número de soldados, era a falta de armas. E aqui tem um detalhe bizarro. Os filisteus, que eram mestres em trabalhar com o metal, tinham um monopólio total sobre o ferro. Não existia um único ferreiro em toda a terra de Israel. Pensa nisso. Para afiar uma ferramenta de agricultura, uma enxada, os israelitas tinham que ir até o território inimigo e pagar pelo serviço. A desvantagem tecnológica era total. E tudo isso nos leva a este número aqui. 2. O que será que significa o número 2 para um exército de 600 homens que está prestes a enfrentar uma multidão que nem dá para contar? Pois é, esse número revela o tamanho do desespero. Em todo o exército, naqueles 600 homens, havia apenas 2 espadas. 2. E elas pertenciam a quem? Ao rei Saul e ao filho dele, Jonatas. O resto? Nada. O rei estava tão focado, tão desesperado em manter os homens ali, que nem percebeu o básico. O seu exército estava, na prática, completamente desarmado. E essa história toda nos deixa com uma pergunta, uma reflexão que vale até hoje. O que é que define de verdade um líder? É a capacidade de conseguir uma vitória a qualquer custo, mesmo que para isso tenha que quebrar as regras no meio da pressão? Ou será que é a fidelidade a um princípio, a um propósito maior, mesmo quando tudo em volta grita medo e a derrota parece a única saída?